já não se sentia segura nesta casa? Não, de forma alguma. Enquanto não tiver os meus bens todos fora daqui, não me sinto segura. Eu não posso estar à espera que chegue o administrador de insolvência, bate à porta e diz assim: ponha-se imediatamente no olho da rua. Vou para onde? Para ali para o meio da rotunda? O meu maior pânico era que eu, por exemplo, chegasse aqui e no dia a seguir o meu filho não tivesse livros para ir para a escola. Há quase 20 anos, Vasco e Ana Martins pagaram cerca de 135 mil euros por um apartamento T2 a 500 metros do mar. Uma casa ajustada aos sonhos que o rendimento do casal permitia, mas que rapidamente se transformou num pesadelo. Era uma situação perfeitamente normal. Paga-se, dá-se um recibo daquilo que se pagou, há um contrato a dizer para que é que se deu, para que é que servia o dinheiro. Era uma situação, a construção não tinha assim grandes problemas. O local até onde é este prédio é um local que se vende bem as casas. Foram pagando à medida que a casa ia sendo construída, confiantes que estavam legalmente protegidos pelo contrato de promessa de compra e venda e os respectivos recibos de pagamento. Os problemas começaram quando o empreiteiro perdeu a licença de construção, que no início do ano 2000 era suficiente para escriturar o imóvel. Sem hipótese de cumprir com a data prevista para a escritura, o construtor acabou por entregar as chaves do imóvel numa altura em que a empresa já se afundava em dívidas. Este teto tinha sido danificado pelos subempreiteiros, portanto pelo da carpintaria. As portas, algumas também não tinha. Os móveis das casas de banho também não existiam. Os gestores, a maior parte deles, como são elétricos, não funcionavam, tiveram que se pôr a funcionar. Fizeram os acabamentos do próprio bolso, foram viver para o apartamento e 2 anos depois foi declarada a falência da construtora. Foi o início de um bico de obra para o casal Martins e para várias outras famílias que tinham as casas pagas, mas as escrituras por fazer. Fomos 3 frações, no outro prédio ali, no outro lote, foram cerca de 7 e decidimos entrar todos em conjunto com uma ação de modo a que nos fosse feita a escritura ou então o sinal em dobro. Com 96% do apartamento pago, mas sem escritura, a casa entrou para a chamada massa falida. O senhor administrador de insolvência reconheceu-nos como credores. Foram informados pelo Tribunal do valor do crédito a que tinham direito. No total, 259.374,90 euros. Garantem que nunca foram contactados pessoalmente pelo liquidatário judicial, de quem só haveriam de receber uma carta 5 anos depois de declarada a falência. Sou a informar Vossa Excelência, na qualidade de credor de direito de retenção reclamado, que vai proceder-se à venda por meio de propostas reduzidas a escrito. O anúncio publicado em 2 jornais dava conta que seriam vendidas 15 frações, entre as quais o apartamento de Ana e Vasco, pelo qual era pedido um valor mínimo de 259.374,90 euros. Precisamente o valor do crédito que lhes foi reconhecido em tribunal. As propostas deviam ser enviadas em carta fechada para serem abertas numa leiloeira na data publicitada, 30 de outubro de 2009. Qualquer credor poderia ter estado presente. Não fomos ao leilão de que fomos avisados. E o seu advogado? E o meu advogado também não. Nós até fomos aconselhados pelo advogado que não era necessário ir, porque as casas iam proposta de carta fechada e que iam com a informação que estavam habitadas e que, portanto, como o valor cobria o crédito reconhecido pelo administrador de insolvência na falência, que não era necessário. E arrepende-se de não ter ido a esse leilão? Hoje em dia arrependo-me, sim. Numa ata enviada ao Tribunal, o liquidatário judicial deu conta que no dia da abertura das cartas fechadas estiveram presentes apenas o próprio e um responsável pela leiloeira. Nessa mesma ata é referido ainda que foram recebidas apenas 2 propostas. Quem comprou esta casa foi uma empresa chamada Cada Lugar, esta e todas as outras casas. As casas foram de facto vendidas à empresa Cada Lugar, mas a Cada Lugar não é nenhuma das únicas 2 empresas que responderam ao anúncio da venda.
Depois de consultar o processo no Tribunal de Comércio de Lisboa, percebe-se que o liquidatário judicial levou para aprovação, na reunião de credores, as 2 propostas que recebeu até à data que foi publicada. A essa juntou uma terceira datada de 7 de novembro de 2009, ou seja, recebida uma semana depois de serem conhecidas as primeiras 2 interessadas. Mas na ata a que a SIC teve acesso também nunca é referido o nome da empresa Cada Lugar. O liquidatário assume que a proposta chegou através de um gestor de negócios de sociedade a indicar, ainda que o anúncio publicitado fosse claro quanto à obrigatoriedade de apresentar o nome do proponente. A ata, de 5 de março de 2010, termina dizendo que a Comissão de Credores decidiu aceitar o valor mais alto e, cerca de um ano depois, o liquidatário vende 27 apartamentos a Cada Lugar. A venda foi feita sem nos ser informada, nunca nos bateram à porta numa tentativa de vender a casa. A venda foi feita com a informação que a casa estava habitada e pronto. Segundo a escritura, a Cada Lugar pagou cerca de 820.800 euros por 27 apartamentos nos Jardins da Parede, concelho de Cascais. A casa de Vasco e Ana, um T2 com suíte, uma casa de banho de serviço, garagem e arrecadação, foi adquirida por apenas 19.900 euros, 7 vezes menos do valor pago pelo casal. É impossível vender-se uma casa, seja ela em que sítio for, por 19 mil euros, 19 mil e qualquer coisa euros, muito menos aqui nesta região. A casa foi vendida em 2011, mas à data o casal de nada soube. A informação chegou 6 anos depois, ao receberem uma carta do liquidatário judicial a informar que teriam de deixar o apartamento em 15 dias. Quem é que tinha a obrigação de notificar estes credores de que as casas tinham sido vendidas? Em primeira linha, o administrador da insolvência, porque a venda foi uma venda judicial. É também uma obrigação prevista na lei? Sim. Ou seja, todos os atos relevantes que se passam na insolvência têm que ser comunicados aos intervenientes, dentre os quais os credores. Vasco e Ana não foram informados da venda nem do baixo valor a que as casas acabaram por ser vendidas. A SIC contactou outras 5 famílias afetadas que não quiseram dar o rosto pelo caso, mas todas confirmaram o mesmo. Nenhum dos proemitentes compradores foi questionado se seria e podia adquirir a própria casa. Não há um direito de preferência. O que há é este direito a ser informado e o direito a poder querer a comprar ou adquirir por um preço superior. E o administrador de insolvência tem que tomar depois a decisão, ou seja, não é obrigatório que adjudique a essas pessoas. No entanto, obviamente que, seguindo uma proposta e não outra, tem que ter alguma justificação, porque a atuação do administrador de insolvência tem sempre que ir em benefício dos credores da insolvência. Se lhes tivessem batido à porta para, nessa altura, recomprarem a casa, ainda que considerassem que a casa era vossa, estariam disponíveis a ter pago mais do que a Cada Lugar pagou por esta casa? Estaríamos, sim. Se o liquidatário judicial tivesse vendido os apartamentos aos detentores dos contratos de promessa de compra e venda, teria resolvido alguns problemas. Por um lado, estando Vasco e Ana disponíveis para pagar mais, teria entrado uma verba maior na massa falida, o que seria positivo para qualquer um dos credores. Por outro lado, sendo esta venda feita no âmbito de um processo judicial, a lei permite que a escritura seja realizada sem a licença de habitação, o que teria resolvido o problema de quem pagou por um imóvel sem nunca o ter conseguido colocar em nome próprio. Adélia Marques foi a exceção à regra. Quando foi declarada a falência da empresa Livic, também estava à espera para fazer a escritura de um apartamento no número 5, nesta Rua do Barreiro. Tinha pago 25 mil euros de sinal. Quando soube que o processo já estava nas mãos de um liquidatário judicial, conseguiu o que nenhum outro proemitente comprador terá conseguido: comprar a própria casa à massa falida. Surgiu a oportunidade de a comprar porque falei com o administrador judicial para ele vir à minha casa, porque eu queria ter uma conversa com ele. De várias vezes e várias tentativas de ligar para ele. E ele diz que ia, mas nunca mais aparecia. Houve um dia que lá me apareceu. E então ele subiu, esteve a falar comigo, esteve a ver a casa estava muito boa. E ele disse: a senhora quer receber o dinheiro que deu e ir procurar outra casa? E eu disse-lhe: não, eu quero ficar com esta casa.
E então propôs-me em pagar 60 mil euros e fazer a escritura. Conseguiu comprar a casa por um valor mais baixo do que aquele que estava contratado com o construtor, mas ainda assim o dobro do preço pago por uma outra empresa que adquiriu 18 frações no bairro. Apartamentos com a mesma tipologia foram vendidos por cerca de 30 mil euros. Este administrador contactou outras pessoas? Não sei. Isso eu já não sei, se contactou, se não. A mim contactou-me por eu ser tão persistente a ligar o telefone para ele vir ter comigo. Ainda que a preços de saldo, os apartamentos do Barreiro foram vendidos, em geral, por valores mais altos do que os apartamentos na parede. O que surpreende Laura Chaves, que no início dos anos 2000 era a vendedora da Livic, a empresa que entrou em falência. As casas aqui estavam por 125, os T3, e as julgas do Jardim da Parede eram na ordem dos 180. Não havia qualquer dúvida que as casas nos Jardins da Parede estavam a ser vendidas por um valor muito acima do que aqui no Barreiro. Claro, é uma zona diferente também, e nos Jardins da Parede eram mais caras. Contactado pela SIC, o liquidatário judicial recusou dar qualquer entrevista. Ao telefone garantiu apenas que tudo foi feito com o aval dos principais credores. O que foi vendido foi tudo aprovado pelo credor hipotecário. Há uma comissão de credores e eles é que decidem. Eu proponho e eles é que decidem. Eu conduzo a informação e fiz publicidade e a comissão de credores é que aprovou essas vendas. Para comprar os apartamentos nos Jardins da Parede, a cada lugar ofereceu mais 27 mil euros já depois de serem conhecidas as propostas das outras duas empresas. E se os concorrentes discriminaram na oferta o valor a pagar por cada fração, o gestor que representou a empresa vencedora lançou apenas os valores totais. 523 mil euros pelo número 211, um prédio na altura de Voluto, e mais 298 mil euros por 3 casas no edifício de Vasco e Ana. Proposta onde foi acrescentado a manuscrito o lote 76 com mais 12 apartamentos. Assim que questionou a cada lugar se admite algum tipo de facilitismo por parte do liquidatário judicial. Os administradores da empresa recusaram falar do assunto em entrevista gravada. A resposta chegou por escrito. A sugestão de qualquer tipo de relação privilegiada com o administrador de insolvência e de facilidades na compra é gravíssima e caluniosa. Não há qualquer relação desse ou de outro tipo, nem houve facilidades. Quanto muito houve dificuldades, dado o tempo que o processo demorou. Isto é para dar que não serve. Ainda tentaram recomprar a casa a cada lugar, mas a empresa que pagou menos de 20 mil euros pelo imóvel exigiu ao casal mais de 250 mil. Com quase 50 anos, um filho adolescente e uma ordem de despejo, o casal viu-se obrigado a comprar nova casa. A esperança, na justiça, agarra-se, no entanto, a um recurso que espera por subir ao Tribunal da Relação. Estamos perante incumprimento de formalidades. Pronto. E o problema aqui é que os tribunais têm entendido que o incumprimento de formalidades por parte do administrador de insolvência na parte da venda não leva à ineficácia do próprio ato da venda. O que me está a dizer é que está convencida que, apesar de terem sido cometidas ilegalidades no cumprimento de formalidades, não crê que o Tribunal possa vir a dar razão a estes promitentes compradores. Acho difícil. Assim que questionou a empresa Cada Lugar se já conseguiu as licenças de habitação para algum dos apartamentos comprados nos Jardins da Parede. Não. Estamos à espera há 7 anos para poder tratar desse assunto. Parece que ainda vai demorar mais 1 ou 2. O apartamento de Vasco e Ana já tem a porta e as janelas fechadas e, de facto, não tem licença de habitação que permita a revenda. Mas a Cada Lugar falta a verdade no que, pelo menos, a este prédio diz respeito. Comprado de voluto, já foi totalmente vendido. Só aqui a empresa já terá conseguido pelo menos 1.500.000 euros de lucro.